E aí, empreendedor, tudo bem com você? Bom, na última aula a gente falou um pouquinho sobre as redes sociais e espero que você tenha feito a tarefa de casa, que é definir quais vão ser as redes sociais que vocês vão dar um enfoque maior a partir de agora, tá bom? Eu falei quais eram as minhas redes sociais no último vídeo e espero que você também tenha definido o seu. Agora a gente vai começar a falar do segundo ponto do nosso curso, que é design. Aqui eu trouxe duas definições que falam um pouquinho o que é design. Então, design é uma forma de comunicar uma ideia ou conceito, usando processos, elementos e princípios de design. Design, então, né, todo mundo pensa em algo ali gráfico, visual, mas a principal ideia é comunicar algo, usando alguns conceitos. Então, lembra que eu falei que a gente primeiro ia ver uma parte mais conceitual acerca do design? Então, aqui a gente está falando um pouco disso. A outra definição diz que design é comunicar uma mensagem, ó, novamente, né? Comunicar algo usando de formas, linhas, cores, texturas. Essa mensagem, né, que vai ser comunicada, ela precisa resolver um problema. E para isso o designer precisa criar um projeto. Então a gente vai agora comunicar essa mensagem, mas não vai ser do modo que eu estou comunicando aqui agora, né? Vocês têm um texto ali que vocês estão lendo e vocês também estão ouvindo eu comunicar essa mensagem. A gente vai aprender agora a comunicar a mensagem de uma outra maneira, que é por meio de elementos gráficos, que são ali formas, linhas, cores, texturas, certo? A gente pode ter fotos, a gente pode ter várias coisas. Só que é importante que a gente projete isso, é importante que a gente tenha uma organização de como é que esse desenho vai ser comunicado, beleza? E na maioria das vezes isso vai resolver um problema. Pode ser divulgar um produto, fazer uma venda, comunicar uma oferta, enfim, independente do que você quer apresentar, do que você quer comunicar, o design vai ter que se encaixar nisso. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do design para a sua presença online. Então, primeira impressão. Todo mundo aqui já deve ter ouvido alguém falar, né, que a primeira impressão é a que vale, é a que fica, a mais importante, né? E realmente, um design bem elaborado, ele cria uma primeira impressão positiva, profissional. Então, pode influenciar a percepção do visitante, né, de quem está ali vendo, né, o seu produto, a sua rede social, e trazendo mais credibilidade e qualidade ao negócio. Se você entra e vê um design todo feio, que não comunica muito bem, além da pessoa às vezes não entender o que você está comunicando, ele pode ver que aquilo é algo meio relaxado e não vai criar uma boa impressão. Então, o design ele é bem importante enquanto a isso. Outra coisa, destaque da concorrência. Hoje a gente tem muita gente online, a gente tem muito post no Instagram, a gente tem muita coisa. Então, assim, nesse cenário online saturado, um design diferenciado e atraente, ele vai ajudar a destacar a sua marca. E se destacar, né, da concorrência, principalmente, fazendo com que você consiga capturar a atenção do usuário. Então, se o seu post ali está entre vários outros, mas ele se destaca, consequentemente você também vai se destacar em relação à sua concorrência. Comunicação efetiva. Ou seja, o design vai permitir que você transmita uma mensagem, informação de maneira mais clara, eficiente, vai facilitar a compreensão do seu público-alvo, do seu cliente, sobre o seu produto, serviço, os valores do seu negócio. Então pensa, se você faz um design que não está muito legal, ele pode não comunicar aquilo que realmente você está querendo dizer. E a comunicação nesse caso é bem importante. A ideia não é ter um Instagram só para que ele seja bonito, mas que ele comunique algo, que ele passe uma mensagem. E na maioria dos casos, a mensagem que vocês querem passar é aqui: o seu produto, o seu serviço, a sua marca. São coisas boas, confiáveis e que essa pessoa tem que comprar de você. Consistência da marca. Um design consistente em todas as plataformas online, ele vai ajudar a fortalecer a sua identidade da marca, criando um relacionamento, uma familiaridade com os usuários. Então a ideia é que as mesmas formas, a mesma maneira de comunicar, as mesmas cores, fontes, acompanhem vocês em todas as suas redes sociais, talvez até mesmo no seu dia a dia, no seu empreendimento físico. Então, ter essa consistência é legal. Por exemplo, se vocês olham aí por aí e vê algo vermelho com uma letra cursiva, branca,
A Coca-Cola. Em qualquer lugar do mundo, até no Japão, né, que a latinha de Coca-Cola não está escrita em português, né, tem aquela tipografia diferente, né, da língua japonesa, você consegue saber que aquilo é uma lata de Coca-Cola. Hoje, sempre quando a gente vê algo roxo, a gente já associa ao Nubank, né? Então, ter consistência da marca é bem importante. Engajamento com o usuário. Um design atraente, intuitivo, ele vai incentivar o engajamento dos usuários, aumentando a probabilidade deles a entrar na sua rede social, ver um pouco mais daquilo que tu está criando, daquilo que tu está querendo mostrar. Vai fazer com que eles interajam com as postagens, tá? Que realizem ações desejadas, como uma compra, uma inscrição. Então, o engajamento ele é muito importante. Por quê? Quando você consegue engajar com o cliente, a rede social que tu está usando vai mostrar esse seu conteúdo para outras pessoas parecidas, né? E aí, aumentando essa quantidade de visualizações, pensa, sua vitrine é para mais pessoas verem. Consequentemente, vai fazer com que você venda mais. E viralização nas redes sociais. Um design cativante e compartilhável nas redes sociais pode impulsionar muito a viralização do seu conteúdo. Então, hoje o engajamento, a consistência, ela é muito importante para a gente ter um público bom, mas já pensou se você viraliza, né? Olha a quantidade de pessoas que vão conhecer o seu empreendimento. E por mais que ela não queira comprar de você, ela vai te indicar, vai mostrar isso para alguém que possa vir a comprar de vocês, certo? Então, quanto maior o público, maior essa visibilidade, maior as vendas, maior os lucros. E acredito que esse é o objetivo de todo empreendedor. Então, aqui eu falei um pouquinho da importância do design, né? São várias características que vão ajudar vocês ali a atingir o objetivo de vocês. Comunicar a marca, comunicar uma ideia, conquistar um cliente e, quem sabe, até mesmo conquistar ali uma venda, beleza? Bom, então agora a gente vai começar a falar um pouco mais de coisas técnicas relacionadas ao design. A gente vai começar agora a explorar o design gráfico em si. Vou começar falando para vocês sobre os princípios de design. Bom, que todos aqui devem utilizar. Aqui eu listei 5. A gente tem vários outros princípios de design, mas para mim esses tem que ter em todo design. Todo post que você for fazer, uma capa para o Instagram, uma capa para o seu YouTube, uma foto para o LinkedIn, enfim, independente da rede social que vocês estão usando, é importante que em todo design vocês façam ali um checklist e verifiquem se esses 5 itens estão sendo contemplados. Vamos ver agora cada um deles e vou mostrar também um exemplo de como seria, utilizando ou não cada um deles. Começando pelo contraste. Aqui você consegue ver 2 fotos, certo? Uma à esquerda e uma à direita. Qual é melhor da gente ler? A que tem mais contraste. Então, essa foto da esquerda é um texto sem contraste de cor. A gente sabe, né, que a gente percebe que a da direita está muito mais fácil da gente enxergar. Ou seja, foi aplicado da maneira correta o contraste. Então, na imagem da esquerda, a gente tem aqui um texto que combina bastante, né, com o fundo. 2 azuis, em cores, em tons diferentes. Combinou, ficou até bonito, mas não dá para ler. Aqui a gente já tem o mesmo tom de azul de fundo, só que a cor do texto está bem clara. Então aqui a gente criou um bom contraste. O contraste, ele é o nível de diferença entre 2 elementos no seu design. No caso aqui, o fundo e o texto. E ele pode ser de cor, igual eu mostrei. E nesse caso, a gente pode também contrastar com claro, escuro, fino, grosso. E a gente pode também usar alguns elementos para aumentar esse contraste. E a dica que eu dou aqui é tomar bastante cuidado quando você vai usar imagens de fundo. Nesse exemplo aqui, eu estou com uma cor sólida, é um azul do começo ao fim. Quando a gente usa imagens, o que pode acontecer? Pensa, você tirou uma foto do seu rosto, não sei. Né? O seu rosto ele tem ali o dente que é bem claro, o cabelo que talvez é mais escuro, né? A cor da sua pele ela é diferente da cor do seu lábio. Então ali a gente tem muitas cores diferentes. E quando a gente escreve um texto, a gente usa uma única cor, né? Igual aqui. Aqui eu escrevi tudo em azul, poderia ser preto. Aqui eu escrevi tudo em branco. Então, por exemplo, se um pedaço desse texto aqui fica ali no seu rosto, em frente ao seu dente,
o branco do dente com o branco do texto pode causar ali pouco contraste. Então, muito cuidado quando vocês utilizarem imagens de fundo. Aí a gente tem algumas técnicas para aumentar o contraste no caso de imagens, tá bom? O próximo princípio é a hierarquia. Aqui a gente tem dois exemplos com o mesmo conteúdo, só que num deles eu não apliquei hierarquia e no outro eu apliquei. A hierarquia, basicamente, o que? Auxilia a gente a identificar a importância dos elementos, bem como a ordem na qual eles devem ser lidos ou observados. Então, aqui eu tenho um texto. Depois aqui, devo ler aqui primeiro e por fim aqui. Beleza, tá meio confuso isso, né? Mas eu coloquei esses mesmos textos nessa mesma ordem nesse outro post aqui. E aqui, ó, de cara, quando vocês olham para essa imagem, o que vocês leem primeiro? Eu leio essa. É a que está mais em destaque, né? Então, eu apliquei um pouquinho lá do contraste e algumas outras características que eu já vou mostrar para fazer o quê? Criar uma hierarquia. Eu sempre vou ler ou de cima para baixo ou do que está me chamando mais atenção para o que chama menos atenção. Então, ó, devo ler aqui primeiro. Então, eu já leria essa linha primeiro antes dessa, porque essa está em cima dessa. Mas mesmo assim, eu coloquei uma caixa aqui no fundo para aumentar ainda mais o destaque. Então, devo ler aqui primeiro, depois aqui e por fim aqui. Então, vou anunciar uma promoção. Aqui eu coloco a chamada principal. Depois um complemento aqui e por fim, né, algo menorzinho ali embaixo. Então, conseguiram ver a diferença de algo que tem e que não tem hierarquia? E essa hierarquia ela pode ser feita, como eu disse, por meio de contraste, peso. O que seria peso? Sabe quando a gente aplica negrito em um texto? A gente aumentou o peso daquele texto. Tá? Então, o peso a gente pode dizer ali que é mais ou menos a espessura, né? Se é mais fino ou mais grosso uma letra, tá? A tipografia que a gente está utilizando. A gente pode usar também o tamanho. Então, ó, esse texto está bem maior que esse, que está bem maior que esse. Né? A ordem. Então, de cima para baixo sempre é o mais indicado. Nesse caso aqui eu quis, né, brincar um pouco até mesmo com a ordem para vocês verem que tem outros elementos que também vão influenciar na ordem na qual a gente lê. Destaque, né? Então aqui eu coloquei essa caixa aqui, né, preta por trás para dar mais contraste e fazer com que a minha atenção fosse voltada primeiro para esse item. Então aqui a gente viu um pouco de hierarquia. E se a gente prestar bem, esse post aqui, ele tem os dois princípios que foram apresentados. Ele está com bom contraste e ele tem também hierarquia. Alinhamento. Que a coisa mais ruim de ler é um texto desalinhado, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo disso. Ó. Um texto desalinhado dificulta a leitura e a estética. Então, a estética dele não está tão boa quanto essa e a leitura também não, né? A gente tem um padrão, né? A gente sempre lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. E quando o texto está todo alinhadinho à esquerda, facilita, né? Ó, pensa que eu estou passando o meu dedo aqui no livro, né? Ó, nas linhas do livro. Então, quando eu chego aqui no final, eu sei que é só eu voltar e vir bem aqui para baixo, né? Então, o contrário já seria ruim, né? Eu começo a ler daqui, vem aqui, termino, eu poderia, sei lá, talvez pular para essa linha, né? Então, esse aqui é um texto que está alinhado à esquerda. Se ele tivesse alinhado à direita, ele teria um alinhamento, a estética estaria bonita, mas talvez a leitura não, tá bom? Então, depois eu vou falar também para vocês aí qual tipo de alinhamento é mais indicado. Mas, vamos lá, o alinhamento ele vai tornar a leitura mais leve, mais fluida, além de ser esteticamente mais bonito, igual eu já falei para vocês. E aqui embaixo tem umas dicas, tá? Então, o alinhamento à esquerda é indicado que a gente utilize sempre. Por quê? O ser humano ele está acostumado, pelo menos a gente, né, que lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tem outras línguas, né, outras culturas aí que é invertido, mas enfim, vamos falar da gente. E consequentemente, seu cliente também lê assim. A gente tem o hábito de ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. E essa linha à esquerda, né, esse alinhamento à esquerda, ele facilita muito. Então, se a gente facilita a leitura, consequentemente a nossa informação está sendo comunicada de uma maneira melhor. À direita, a gente deve evitar, igual eu falei para vocês no comecinho, né? Se esse texto tivesse alinhado à direita, quando eu volto aqui para encontrar o início da próxima linha, pode ser que eu me perca, tá? Então, a gente deve evitar, mas eu posso ter um texto curtinho, alinhado à direita, só por questões estéticas. Ao centro, a gente deve utilizar mais títulos. Textos muito grandes, centralizados, o que acontece?
Tá vendo aqui, ó, se esse texto tivesse centralizado, esse desalinhamento da margem direita também estaria na margem esquerda. Então, torna esse texto um pouco mais difícil de ler. Textos longos, evitar centralizar, tá? Então, centro apenas para títulos. E justificado só em casos específicos. O que é um texto justificado? É quando a gente alinha ele tanto à esquerda quanto à direita. Ah, fica bem legal. Sim, mas, por exemplo, esse texto justificado, ele teria uma linha aqui à esquerda, ele teria uma linha aqui à direita, e o que ele faria? Ele ajustaria esse mais bonito, por exemplo, colado na margem esquerda e colado na margem direita. Aí iria ficar um grande espaço em branco aqui no meio, então não ia ficar esteticamente tão bonito. O texto justificado ele é bastante utilizado em jornais, revistas, né, quando a gente tem aquelas colunas, mas a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Margens, né? Olha só essa imagem da esquerda. Parece que não dá para respirar aqui dentro, né? Tá tudo sufocando ali, quase até mesmo transbordando um pouquinho aqui, tá vendo? Então, aqui a gente tem um exemplo errado de como usar margens e aqui um exemplo mais correto, tá? As margens, elas vão permitir que o design respire, né? Que o design tenha ali um local apropriado para conter o texto. Ele não vai estar exprimido, parece que está faltando espaço ali para ele, né? E evita que alguns elementos também sejam perdidos. Então, por exemplo, se eu pegar esse folheto aqui, né, da direita e imprimir, beleza, né? Digital a gente consegue ver tudo. Se eu imprimir, vamos supor que eu precise cortá-lo aqui, né? Cortar as margens. Maravilha, vai ficar bem legal. E se eu cortar um pouquinho para dentro? Cortei errado. Não tem problema. Aqui ainda todas as informações vão permanecer. Agora, nesse caso aqui, ó, imprimir esse texto, né, um cartão de visita, por exemplo, e aí eu preciso cortar ele aqui, né, cortar em volta. Já pensou se eu passo um pouquinho para dentro aqui? Ou nem assim, né, tá vendo? Aqui um pouco do texto tá fora. Eu não, ó, até quando eu tampo aqui esse E, ó, não dá para saber se é um E, se é um B, né? Então eu posso perder um pedaço da informação por ela estar muito próximo da extremidade ou até mesmo um pouquinho para fora. Então vamos sempre deixar os nossos posts, os nossos designs respirar. Vamos colocar margens, tá bom? E agora aqui um equilíbrio, né? É importante a gente trabalhar, né, com um design bem equilibrado. Aqui do lado esquerdo, eu alinhei tudo aqui, né, à esquerda, eu alinhei essas outras informações à direita, nem tem problema, né? Isso aqui está alinhado à direita, tá legal. Só que tá vendo esse espaço aqui no centro, né? Isso aqui caiu tudo para a esquerda e é um pouco maior, isso aqui caiu para a direita e é um pouco menor. Tem uma área gigante aqui que não está sendo utilizada. Já, olha essa arte aqui do lado direito. Então a gente colocou vários princípios aqui, incluindo o equilíbrio. Eu fui distribuindo as informações do modo que esse design ficasse equilibrado, tá? Então, equilíbrio ou balanço, pode ser que vocês encontrem aí, né, como um princípio do design, o balanço, é o que vai garantir que nenhum elemento se sobressaia ou que o design fique torto, né? Então, eu lembro que, na verdade, esse slide aqui que eu estou passando para vocês, na verdade, ele era um post que eu fiz para o Instagram. E aí teve uma pessoa que até comentou, falou, mas essa primeira opção aqui, ó, se tivesse uma imagem aqui ao centro desse evento, por exemplo, ficaria legal. Sim, não é porque ela está assim que ela está perdida. A gente poderia tentar equilibrá-la, inclusive incluindo uma imagem aqui, mas não tem. Sem a imagem ela está desequilibrada, tá bom? Então aqui, ó, né, uma outra opção. Então eu tenho aqui vários, na verdade esse post aqui ele tá com quase todos, né, os princípios embutidos nele. Então ele está bem equilibrado. A gente tem uma informação aqui em cima, uma informação no meio, outra embaixo. Ele está alinhado, todo o meu conteúdo está alinhado ao centro, né? Se bem que aqui a gente tem dois itens, né? Uma imagem, talvez, e um texto alinhado à esquerda, mas se a gente olhar bem, né, todo esse conjunto está centralizado. Então, aqui a gente já viu equilíbrio, a gente viu alinhamento, ele tem margem em cima, na lateral, embaixo e nessa outra lateral. Então, mais aí, ó, 3 princípios foram abordados.
a gente consegue visualizar tudo muito bem, ou seja, tem contraste e tem também uma hierarquia. Qual é a primeira coisa que a gente vê nesse post? É a parte aqui central, que é o título do evento. É o algo mais importante. Se eu chegar para vocês e falar, e aí pessoal, vocês vão no evento tal? Beleza, é uma informação. Agora se eu falo para vocês, mais informações, tipo o endereço, ou a data, simplesmente, isso fica perdido. Então o mais importante de tudo aqui é o quê? É o evento. Depois, quando e onde ele vai ser. Então, esse aqui, né, eu estou representando o equilíbrio, mas se a gente for analisar bem, esse exemplo de design aqui, ele tem os 5 princípios. E aí, com isso, a gente consegue, então, entender, né, e visualizar a importância de cada um dos princípios aplicados a um design. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai continuar vendo alguns outros pontos importantes relacionados a design.